eu começo aqui, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Para mim é uma honra e um prazer gigantesco apresentar o doutor Gilberto Gazeta, né? Ele é chefe lá do serviço, né? É um nome comprido que eu nunca consigo lembrar ele inteiro, mas é, a minha referência é que ele é o chefe do serviço de carrapatos, né? Acho que é de vetores de rickettsiosis, né? Um negócio assim, né? É, Mas é um serviço importante aqui na fundação, né, de referência nacional. Para mim é engraçado apresentar o Gilberto nessa plateia, porque claramente eu sou uma cebolinha na salada de frutas, né? Os carrapatólogos todos se conhecem, né? E o mundo dos carrapatos é um mundo à parte, né? Eu fico sempre impressionado assim com o dinamismo, né? Das pessoas que trabalham com carrapato, né? Mas, enfim, o Gilberto é uma referência importante aqui na Fundação. Eu conheci ele, tive o prazer muito grande de conhecer ele em função da pós-graduação em Vigilância e Controle de Vetores, né? A gente acabou se esbarrando nesse programa. Tem sido uma experiência muito feliz, né? Aproximando, né, os laboratórios de pesquisa mais acadêmicos, que nem o meu, e os laboratórios que prestam serviço para o Ministério, né? Como o grupo do Gilberto, né, e outros, né? Então, realmente tem sido, e eu acho muito bonito isso, porque, na verdade, essa é uma iniciativa que foi, né, ela surgiu, né, por várias frentes, né, mas uma delas foi discussões do INCT, né? Então, o INCT, ele contribuiu, né, com uma das, né, linhas de pensamento que acabou, né, resultando, né, na proposta do programa, né, que nos aproximou. Então, eu estou muito feliz de receber você hoje, Gilberto. Na verdade, assim, como eu não sou da área, se eu falar uma bobagem muito grande, você me corrige, né? Mas, assim, eu dei uma olhada no seu Lattes, né? Mas eu vou fazer uma apresentação bastante geral, não vou poder discutir os detalhes do seu trabalho, porque está muito fora da minha zona de conforto, né? Mas eu acho que é bastante claro, né, que o Gilberto ele tem uma trajetória muito consistente, né, uma trajetória longa, né, no campo. Ele foi aluno de mestrado e doutorado do Nicolau Serra Freire, né, lá da Rural, então acho que é um nome, né, muito importante, né, sim. no cenário nacional, né? E é uma trajetória com muitas publicações, né? Mais de 100 publicações de revistas, né? Nacionais, internacionais, diferentes vertentes, né? Desse assunto, né? E que representa uma linha que é muito importante aqui na Fiocruz, né? Que é a questão, né, da vigilância, né? A gente tem são os trabalhos, né, de taxonomia, trabalhos de descrição de casos, que é uma Uhum. coisa que a gente tem obrigação, né, moral de defender, né, especialmente no Ministério, né, sabendo que muitas vezes as políticas, né, de saúde elas são muito reativas, né, e pouco preventivas. Então, eu acho que defender as linhas de pesquisa que estão associadas à vigilância, monitoramento, né, uma questão assim conceitual, né, e política muito importante. Então, eu quero te agradecer muito, Gilberto. Você dá o prazer, né, de assistir a tua apresentação, né, e eu passo a palavra para você. Tá bom, eu Obrigado. agradeço, gente. E é isso mesmo. Eu, na realidade, quando você me convidou para vir fazer a apresentação, eu fiquei. Você falou assim: você me deu uma liberdade de escolha, né, de abordagem, um trabalho específico, ou falar de uma construção de artigos dentro de uma abordagem, enfim, eu fiquei bastante confortável para montar minha apresentação. E uma das coisas que eu sempre, quando eu tenho espaço para falar, que eu busco é da questão da vigilância mesmo. Por quê? A minha origem é academia também. Tá? Eu me originei, a Teca, né, Terezinha Schumacher, que a gente está falando aqui, que foi orientadora do Gui e foi minha supervisora de pós-doutorado, foi na época que eu conheci a Andréia também. É, a gente tem uma trajetória dentro vou usar um termo assim que não é próprio para o momento, mas dentro da militância em relação aos carrapatos,
porque nós tivemos um vazio de informação muito grande aqui no país em relação à importância que carrapatos têm, não só aqui no país, mas em outras partes do mundo. Então, quando ele falou, o Gento falou comigo que teriam vários alunos, eu sempre busco esse espaço para falar de uma reconstrução mesmo. Então, a proposta hoje não era vir falar da rede de vigilância, nem de vigilância de ambiente, mas é dessa trajetória que interliga a academia, instituições de pesquisa, a assistência médica, a construção de um processo de vigilância que foi interrompido no país durante muitos anos e esse resgate com a formação de novos grupos de pesquisa. Então, a ideia aqui é trazer exatamente essa reconstrução, porque falar de carrapato já é uma coisa que a gente não tem uma frequência muito grande, mas falar de vigilância, de rede de vigilância das doenças voltadas para carrapatos ainda é menor. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Foi? Sim. Foi. O nome que o Gento tinha falado é Laboratório de Referência Nacional em Vetores de Rickettsiosis. Tá? Na realidade, esse nome é um nome que ele está inapropriado para o laboratório e a gente vai ter um novo processo de credenciamento, a gente pretende mudar, porque o laboratório ele é referência nacional em vetores de rickettsiosis, porque foi a estrutura que, quando começou. Hoje, a gente não é mais vetores de rickettsiosis, mas nós trabalhamos com vetores ápteros, que é uma gama bem maior. E dentro dessa trajetória de reconstrução, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente aonde nós estamos hoje e o significado que isso tem para o país. Então, falar dessa interligação, dessa confluência de aspectos da academia, das instituições de pesquisa com o serviço público, ele é fundamental. A gente, toda vez que faz treinamento, e a gente já fez treinamento aí do pessoal para Brasil afora, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, a gente sempre chama atenção da necessidade de nós descentralizarmos a saúde dentro da proposta que já está estabelecida dentro do próprio SUS, né, que é da municipalização da saúde, e trazer essa separação, né, essa ponta para junto da academia. Então, a gente sempre estimula que as instituições de saúde, o município, o Estado, eles estejam em parceria com as instituições de pesquisa e ensino. Infelizmente, é um espaço que a gente ainda não conseguiu amarrar muito bem. Mais recentemente, a gente tem conseguido, junto com o Ministério da Saúde, propor editais abertos para a academia também participar, em que o Ministério da Saúde ele dá um direcionamento, ele dá uma orientação sobre a necessidade que a gente tem naquele momento de informação e abre edital com recurso de pesquisa, que é uma outra fonte. Curiosamente, muito pouca gente participa dentro da academia, a não ser aquelas pessoas que já estão efetivamente, alguns grupos que efetivamente já participam direto ou indiretamente disso. Então, me parece que a gente ainda está muito atrás, muito aquém da relação entre o serviço de saúde pública e as instituições de pesquisa, especialmente as universidades, coisa que acontece nos Estados Unidos. Em 2017, a gente teve um simpósio nacional de doenças transmitidas por carrapato, o pessoal do CDC veio falar, e assim, dá água na boca, né? Porque eles têm só o CDC, naquela fala, eles tinham cerca de $500 mil para trabalhar doenças voltadas para carrapato, fora os recursos que vinham das universidades que montavam parcerias com o CDC para trabalhar. E aqui a gente não consegue montar esses projetos integrados. Tá? É muito complicado e é exatamente essa fala do Gento chamando a atenção, não só para esse resgate, mas também para a necessidade da gente procurar tentar integrar isso um pouco mais. Tá? Então, a ideia é falar em cima disso, da vigilância. Como eu disse, eu tinha feito uma apresentação achando que tinha muito aluno, mas a gente vai caminhando aí, algumas coisas vão ser irrelevantes para a maioria do pessoal, mas estava aqui na proposta. Tá? Bem, a gente falar... não quer passar por quê? Foi. A gente falar
de formação de rede de vigilância, nós não podemos deixar de nos remeter à questão das pandemias, né? Pandemia é uma coisa que está aí, aconteceu recentemente, e esses processos de pandemia eles são sempre transformadores. Nós temos 3 princípios básicos das epidemias e pandemias para o mundo. Aquelas que são de transmissão por inquinação de ambiente, água e alimento, tá? Aquelas que estão ligadas à transmissão pessoa a pessoa. Coloquei a varíola aí para exemplificar, porque é uma das únicas doenças que a gente diz que erradicou. No fundo, o vírus ainda está por aí, tá? A gente sabe disso, mas, de qualquer forma, é considerado uma doença erradicada, mas é a transmissão pessoa a pessoa. Várias outras pandemias mais recentes, inclusive o próprio coronavírus recentemente aparece aí, né, como essa questão de transmissão direta. E o outro mecanismo de importância em epidemias e pandemias que nós temos são aquelas doenças transmitidas por vetores. Tá? É óbvio que ninguém discute que a pior pandemia que nós tivemos na história da humanidade foi a peste negra. O número de pessoas mortas, eu recentemente fiquei ouvindo algumas falas na televisão, o pessoal falando que nunca na história do mundo nós tivemos uma pandemia tão séria. Eu não sei se o pessoal faz ideia do que você está na Idade Média, com gente morrendo, acumulando corpos na rua e não tendo a menor ideia do que pode estar causando aquilo. Nós ainda estamos num processo muito melhor hoje, né? A gente ainda tinha uma condição técnica de identificar e buscar alguma resposta rápida, que foi o que aconteceu. A peste, portanto, foi uma das piores tragédias da humanidade em termos de doenças infecciosas, de pandemia. E uma coisa bastante curiosa que a gente tem em relação às doenças transmitidas por vetores é que, na grande maioria dos lugares onde elas aconteceram de forma endêmica, você não conseguiu acabar com essas pandemias, com a presença do patógeno circulando naqueles ambientes. Por exemplo, no Brasil, os focos estabelecidos de peste estão estabelecidos até hoje. Se você for aqui na região serrana do Rio de Janeiro, ali em Friburgo, naquela região de Friburgo, você tem um foco de peste que tem cerca de 50 anos que não tem um caso humano lá. Tá? Mas toda vez que o pessoal faz uma busca ativa mais detalhada, eles encontram a Yersinia circulando, tanto na pulga quanto nos roedores. E, às vezes, até em cães, como já aconteceu. Então, o ciclo da doença está lá. Precisa de algum elemento que, de uma forma ou de outra, propicie o ressurgimento. Tanto isso é verdade que nos Estados Unidos, nós temos óbitos por peste até hoje. Tá? Então, as doenças transmitidas por vetores, em todos os lugares que elas se estabeleceram, não foi possível acabar. Eu falo de forma geral, ok? Dada a dificuldade que a gente tem de fazer esse controle. A história das doenças transmitidas por vetores, eu não sei se isso aí é uma notícia nova para vocês, mas ela começa com esse pesquisador que, fazendo pesquisa de doenças em ovinos, ele detecta corpúsculos intracelulares que ele atribuiu à causa da doença, tá? Que posteriormente recebeu o nome de Babesia em homenagem a ele. Mas foi somente mais tarde, no final do século XIX, que o Smith e o Kilborn eles conseguiram provar efetivamente, cientificamente, que um vetor, que um artrópode poderia transmitir um patógeno. Antes disso, a relação que se tinha era uma relação epidemiológica, de aumento de casos com aumento da presença de mosquitos, por exemplo. Isso já era conhecido há bastante tempo. Mas a comprovação surge daí. E, a partir desse momento, várias instituições no mundo inteiro começam a buscar esse entendimento de como essas doenças poderiam estar relacionadas, doenças conhecidas, né? Poderiam estar relacionadas com a presença de artrópodes. E, nesse desenvolvimento de várias instituições, aparece a Fundação Oswaldo Cruz, que, naquele momento, também o Brasil passava por uma condição sanitária muito ruim, com 2 doenças envolvendo vetores, a febre amarela e a peste. Tá? Apesar de já ter também a forma bubônica, né, da pulmonar, da peste, mas foi a busca de solução para um problema sério. O Rio de Janeiro era a capital do país,
A exemplo do que tinha acontecido quando a corte chegou no Brasil em 1808, que a condição sanitária era péssima e não tinha possibilidade de comércio, naquele momento nós também estávamos passando por uma condição muito ruim, não só internamente, mas de comércio também, porque você não tinha uma condição sanitária que permitisse esse aporte de relação. E aí entra a Fundação Oswaldo Cruz buscando algumas soluções para essa proposta. Então, várias instituições, não só a Fundação Oswaldo Cruz, formaram equipes diferentes. Essas equipes buscaram tratamentos, métodos de diagnóstico, métodos de profilaxia. Isso foi uma profusão na primeira metade do século XX, tá? Foi nesse momento que nós também começamos a montar aquela estrutura que seria a primeira estrutura de vigilância no país, que foi uma estrutura hierarquizada, militarizada, um tanto quanto vertical. O nome, aquela ideia de que você ia fazer um combate à doença, que eram pragas, o arsenal de substâncias químicas, isso vem dessa ideia, era um processo bastante, digamos assim, militarizado, uma forma organizacional, porque a vigilância, a saúde ela era centralizada e vinha de forma horizontal, tá? De forma vertical as decisões. Isso, obviamente, ajudou aqui no Rio de Janeiro, como capital e em outros lugares, mas isso não foi suficiente, porque as medidas adotadas aqui elas não eram suficientes para controle em outras áreas. Então, também foi nesse momento que nós começamos as grandes excursões, as grandes campanhas Brasil afora em termos de saúde, coletando informação, material, tanto material histopatológico, vetores, tentando encontrar respostas e mecanismos de controle para essa série de doenças que estavam aqui espalhadas pelo Brasil e que, de certa forma, estavam meio abandonadas. Obviamente, isso gerou uma série de publicações. Então, enquanto instituição Fundação Oswaldo Cruz, a gente sabe que muitas dessas publicações, e aqui eu estou dando exemplo de algumas publicações relacionadas a carrapatos para vocês no início do século passado, muitas dessas publicações elas estavam diretamente relacionadas às campanhas de saúde pública, à busca de explicações, tá? E geraram pesquisas de conhecimento dentro dessas instituições. Um outro legado muito importante dessa época na construção da vigilância no país foi a coleção da Fundação Oswaldo Cruz, tá? Hoje a coleção da Fiocruz, eu acredito que é uma das maiores do mundo e com certeza é a maior da América Latina em termos de espécimes de artrópodes voltados para a saúde pública, e aqui também tem incluído os carrapatos, tá? E é óbvio que essa coleção estimulou também uma série de pesquisas do ponto de vista da taxonomia, do ponto de vista da morfologia e da biologia desses bichos, que era completamente desconhecido aqui no Brasil. Então, aqueles pesquisadores, aquele grupo de pesquisadores que se formou no início, lá do século passado, eles precisavam de deixar gente. Então, a gente começa aqui com uma outra coisa que está relacionada à questão da saúde pública, que é a capacitação de pessoal. Essa é a primeira tese que nós temos no Brasil relacionada a carrapatos. É a tese do Carlos Rosa, orientada pelo Henrique Aragão, em 1909. E uma coisa interessante que nós temos aqui, que parte desse material que ele trabalhou, inclusive do ponto de vista de biologia, originou a formação da coleção de carrapatos da Fundação Oswaldo Cruz, tá? Que é uma coleção já secular, com espécimes de 1894 para cá, e um agregado de mais de 100 anos de informações epidemiológicas e até genéticas dessas pesquisas, tá? Desses trabalhos. Esse é um outro legado que a vigilância deixa, dessa forma, a formação de coleções. Então, deixa pesquisas, deixa a formação de qualificação de pessoal, deixa uma coleção além do controle das doenças. Tá? Obviamente que essa coleção ela estimulou diferentes tipos de estudos, não só de carrapatos dentro do Brasil do ponto de vista morfológico, são trabalhos belíssimos, quem tiver a oportunidade, acredito que os mosquitos também tenham muitos estudos desse, mas no carrapato os desenhos, né, eles não faziam muitas fotos, eram desenhos, são desenhos maravilhosos, são lindos, são verdadeiros trabalhos de arte, tá?
Isso aconteceu para material colhido dentro do Brasil e também no seu entorno, mostrando que o país já tinha, naquela época, uma preocupação com o que estava ao redor, as doenças que podiam entrar dentro do país. Tá? É daquela época também uma ação muito importante na formação da coleção. Essa aqui é a foto da coleção antiga do Henrique Aragão, material todo preservado em álcool, tá? Boa parte dele. E a Fundação Rockefeller, ela esteve aqui no Brasil participando desse momento em que a gente buscava informações a respeito desses vetores, quem participava de que ciclo, quem poderia transmitir o quê. A Fundação Rockefeller teve aqui de uma forma colaborativa, lógico, com base em alguns interesses que eles também tinham, mas esteve aqui de forma colaborativa durante muitos anos e ajudou bastante na formação dessas coleções aqui, num processo colaborativo importante, tá? Internacional, que é outro legado. E, nesse momento, também, a gente começa com pesquisas um pouco mais aprofundadas, a gente começa a ter o desenvolvimento de técnicas para tentar isolar micro-organismos aqui. Carrapatos participou disso exatamente em cima da febre maculosa. O primeiro caso de febre maculosa surge em São Paulo, em 1929, tá? E, a partir disso, com as questões dos óbitos, vários estudos foram feitos buscando isolar, entender quem era o vetor, mas também buscar o isolamento desses micro-organismos a partir desses potenciais vetores. Então, vários foram os estudos, isso auxiliou o desenvolvimento tecnológico, a busca de vertebrados que estivessem envolvendo dentro desses ciclos também. Vários tipos de vertebrados foram analisados, junto com seus carrapatos, que pudessem estar envolvidos nesse processo de transmissão. Tá? E, ao mesmo tempo, nós tivemos também um avanço muito interessante na questão sanitária. Foi a partir disso que nós tivemos no Brasil, lá na metade do século passado, a primeira ação de sanitária voltada para uma doença transmitida por carrapato no Brasil. Tá? Isso, obviamente, movido por uma série de questões, inclusive a principal delas era a questão econômica, porque muitos dos trabalhadores estavam morrendo em algumas áreas e o pessoal precisava de ter aquele trabalho desenvolvido, mas, de qualquer forma, foi importante essa ação sanitária, foi um grande levantamento. Você teria números nisso? Porque a febre maculosa hoje, apesar da gravidade, o número de pessoas não é tão impactante. Não. Né? O que faz as pessoas não estudarem, mas o que você está descrevendo me dá a impressão de que teve um momento que a incidência foi maior. Então, Pedro, então, não só a questão da febre maculosa, eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas a grande questão da febre maculosa em si é o impacto qualitativo. A febre maculosa, dependendo da área, ela pode ter uma relação de óbito de até 80% dos casos. Então, tem um impacto qualitativo muito grande. E isso foi um dos fatores de motivação recente do retorno do estudo da febre maculosa. Só que tem um outro andamento que está por trás disso, né? As doenças transmitidas por carrapato não é só febre maculosa. A gente tem várias doenças e uma delas que preocupa bastante em vários lugares do mundo, que é as encefalites, e que a gente simplesmente aqui no Brasil desconhece completamente encefalite. Quando eu começar a falar aqui daqui a pouquinho sobre a reconstrução da rede de vigilância que estava sendo formada no século passado, eu acho que isso vai ter um pouquinho mais de clareza da questão dos impactos que essa doença pode ter. Tá? Uma coisa importante naquele período que também foi percebido é que a mudança de ambiente foi determinante para essa questão de você ter o avanço dos casos de febre maculosa no Brasil. Então, já era algum primórdio de estudo aqui voltado para a ecoepidemiologia também. Isso no início do século passado. Essa é a chamada de atenção, tá, gente? A transformação de ambiente e o surgimento de doença. O pessoal já percebia isso. E, a partir desse momento, então, começou com uma série de medidas buscando encontrar formas de se controlar a infecção e os casos, tá? Inclusive com manejo de ambiente. Algumas coisas chegam ao absurdo, como isso, extermínio de animais, para fazer o controle da doença em si. Tá? Mas isso foi proposto, era uma época completamente diferente de hoje,
para tentar manter a qualidade sanitária dos ambientes de trabalho daquele pessoal que estava ali envolvido, e foi a primeira experiência que nós tivemos. Uma outra experiência importante que nós tivemos nesse período também, além dessa questão de mudar o ambiente para tentar fazer o controle de doença, voltados para carrapato, foi o uso de químicos, né? Na metade do século passado, o uso de substâncias químicas também veio como uma tábua de salvação para muita coisa. E a gente usava esses... já se sabia naquela época que isso não era uma... Olha, aqui no final nessa área de marcação, você já pode ver que naquele período eles já mostravam que os produtos não tinham o efeito esperado, tá? No controle de carrapato, até porque eles não eram carrapaticidas, eles eram inseticidas. E não funcionaram, mas, de qualquer forma, a gente usava produto químico de uma forma bastante irresponsável, digamos assim, né? E isso foi usado, inclusive, em alguns momentos críticos. Isso aí é um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e que as pessoas usavam. Já era questão de estar num campo de concentração, numa situação bastante humilhante, e ainda usavam esses produtos químicos de forma aleatória. Mas isso não era só porque eles eram prisioneiros, não. Precisavam tentar controlar alguns vetores, e a própria população fazia esse uso indiscriminado. Aqui, os mais antigos provavelmente lembram que, no final de década de 70, o fumacê passava em algumas áreas e a criançada saía correndo atrás, né? Brincando e respirando aquilo. A gente não tinha muita noção da questão da necessidade, óbvio, do uso do produto químico, mas do uso responsável desses produtos, né? Isso tudo chegou num momento que parou aqui. Para mim, essa foto ela tem uma simbologia muito grande, porque todo esse contexto de formação, de entendimento de vigilância, de melhoramento tecnológico, de desenvolvimento científico, de formação de pessoal, isso, de repente, começa a desaparecer. E desaparece, eu não sei na área de vocês que trabalham com os alados, mas, para a gente, fica claro que isso desaparece de uma forma muito abrupta, e isso está principalmente relacionado a alguns eventos. A questão econômica com a Bolsa de Nova York, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a pandemia que nós tivemos da gripe espanhola, duas grandes guerras mundiais. Então, nós chegamos no final dessa primeira metade do século passado com o mundo precisando de ser reconstruído. E aí entra essa questão que o Pedro falou dos números. A febre maculosa, que era uma doença com um impacto muito grande, mas ainda muito limitada dentro do seu conhecimento, ela ficou completamente desimportante. O que foi mantido naquele período, além de algumas trajetórias das redes de atendimento, os hospitais em si, foi o tratamento e o acompanhamento de raiva, campanhas de vacinação para a raiva, que era uma doença que matava, né? De forma geral, para humanos, a maior parte dessas doenças elas foram meio que abandonadas nesse processo de reconstrução pós-guerra. Principalmente que nós tivemos, na continuidade desse período, a questão da Guerra Fria. E aí várias situações se transformaram dentro desses países, principalmente os países da América Latina e outros países de outros lugares do mundo, em que você teve uma visão política que levou à cassação ou ao degredo, digamos assim, de vários pesquisadores. Esse aqui é o grupo de 10 pesquisadores da Fiocruz que foram caçados, né? Desses 10, eu conheci 4, e dos 4, 3 eram entomologistas. Então, a gente pode ficar... Aquela foto que eu mostrei para vocês atrás era uma foto de abandono da coleção. A coleção ela ficou praticamente abandonada. E, junto com ela, tudo que estava sendo construído em cima da vigilância de vetores aqui dentro da Fundação Oswaldo Cruz, principalmente de carrapatos. Tá? Na década de 80, quando sai o governo militar, a gente faz uma nova Constituição, cria o SUS, e, nesse momento, há um reencontro com a febre maculosa. Curiosamente, a febre maculosa, que é uma doença que ficou desaparecida do início da década de 50, praticamente, né? Até os anos 80, ela ressurge à medida em que nós temos, novamente, as ações de saúde
capitalizadas dentro da sua importância real. E aí a gente começa a reconhecer os casos clínicos novamente, obviamente os casos também eram os casos graves, tá? E esses casos passavam não só pelas internações, como pelos óbitos também. Então, o reconhecimento da febre maculosa dentro do Brasil como uma doença de importância pela sua letalidade, e novamente o Pedro tem razão, não é uma análise qualitativa, ela é quantitativa, não é quantitativa, ela é qualitativa, tá? Isso fez uma espécie de estudo comparativo que mostrava que essa análise qualitativa ela era importante. Qual era o impacto qualitativo que a febre maculosa tinha em relação a outras doenças, como dengue e malária, por exemplo. Tá? E, a partir disso, visto essa importância, em 2001, a febre maculosa passa a ser de notificação compulsória no país. Isso eleva significativamente o reconhecimento de casos. Aí eu volto para aquela história que a gente estava conversando com o Pedro aqui. O número não era tão grande assim, mas também não tinha o reconhecimento disso. Tá? Em 2003, com o aumento da sensibilidade, você passa a ter outras áreas que não eram aquelas áreas tradicionais, como a região sudeste, notificando casos. Santa Catarina hoje é o segundo maior notificador do país de febre maculosa, e aí a gente passa a ter mais uma questão de aumento no número de casos. Em 2007, com a nova reformulação do sistema de notificação e a criação de outros critérios epidemiológicos, a gente aumenta a sensibilidade ainda mais e a gente passa a ter mais casos sendo detectados no país. Então, aquilo que eram casos esporádicos começa a se tornar realmente algo de volume para dentro do país. Tá? Em 2011, em virtude dessa questão da letalidade, do número crescente de casos no Brasil inteiro, começa a ideia de implantação de uma rede de vigilância no país. Por quê? Tá? Gilberto, desculpe, por que tem essa diferença tão grande entre o notificado e o confirmado? Então, uma das coisas que acontece é que o nosso problema de assistência ele é muito precário de alguma forma. Você tem uma notificação bastante intensa, mas a confirmação de casos ela passava por um problema muito sério, que era o óbito do paciente. O paciente morria e, pelos critérios, você não conseguia classificar esse paciente mais como febre maculosa, porque o padrão ouro era a sorologia. Hoje você tem outros testes, né? Você tem imunistoquímica, que é utilizado, você tem a biologia molecular sendo utilizada, e a gente está numa briga muito grande, Pedro, que é uma briga minha e de mais ninguém, eu estou solitário, eu estou aqui brigando contra moinhos, mas é uma briga muito grande que eu tenho com a proposta de conceito de caso de febre maculosa, porque eu não trouxe aqui isso para vocês, mas o conceito de caso ele fala que, por exemplo, o caso suspeito de febre maculosa ele vem a partir de uma área em que o indivíduo já teve contato, já teve um caso prévio. Tem que ter um antecedente epidemiológico para quando você suspeitar de um caso. Isso faz com que áreas novas simplesmente não apareçam como áreas de relevância. Isso faz com que a gente, agora, mais recente, está trabalhando junto com o pessoal do Ministério a busca de mudança desse conceito de caso, porque nós sabemos aonde em algumas áreas circulam riquetes, aonde tem um vetor, e que não são consideradas áreas com antecedentes de casos, porque não tem caso confirmado lá. Então, você simplesmente despreza toda a questão da vigilância de ambiente que é feita, não investigação de caso, mas despreza a vigilância. E isso é péssimo para o sistema de saúde, porque a gente não consegue qualificar essas áreas, que é uma coisa que a gente está tentando fazer agora. Tá? Mas, provavelmente, isso está relacionado a essa questão. Não, e aí, quando você diz isso, qual é a argumentação do outro lado? Não tem assim uma argumentação que eu já tentei conversar com o pessoal várias vezes, inclusive a gente fez o primeiro manual de febre maculosa. Nós estamos pensando na segunda edição para corrigir algumas coisas. Esse manual está pronto, não foi publicado ainda, deve sair como uma nota técnica, tá? Mas a gente vai refazer o manual porque, para mim, não tem uma coisa que não justifique você não pensar num caso de uma área que não teve casos antecedentes só porque ali você não tem um indivíduo doente. Eu não consigo. Se você tem o carrapato que transmite, se você tem a riquétia que é patogênica
e você tem um indivíduo com a clínica que é compatível, por que não? Eu não consigo entender. Isso passou também por essa questão de quantificação, Pedro, porque há uns anos atrás, por exemplo, eu acompanhei um caso, a gente foi fazer uma investigação numa cidade aqui do estado do Rio, e chegando lá, um rapaz trabalhava numa faculdade de veterinária. Chegando lá, tinha um outro rapaz internado no hospital. A gente foi no sítio onde esse rapaz morava, porque ele estava com suspeita de febre maculosa. O cachorro estava doente. O Guilherme talvez está aqui, o Guilherme talvez se lembre que isso foi apresentado no Congresso em Ouro Preto. O cachorro estava doente, com características clínicas de erlichiose, que é muito semelhante à febre maculosa, tá? O cachorro estava doente, nós coletamos o carrapato deu positivo, o cachorro deu positivo, o indivíduo morreu sem conseguir fechar o diagnóstico laboratorial, porque naquela época não se fazia biologia molecular para isso, nem a histoquímica. O paciente morreu e, simplesmente, na discussão, eu não consegui fazer com que as pessoas concordassem pela descrição de caso que tinha sido febre maculosa. Porque eu tinha um cachorro doente com febre maculosa que dormia debaixo da janela do quarto do rapaz, carrapato infectado debaixo da janela do quarto do rapaz, o rapaz com clínica suspeita de febre maculosa, mas não teve a comprovação laboratorial, o caso não foi fechado. Mas você não consegue fazer um PCR de uma amostra de sangue antiga ou alguma coisa assim? Não, a gente até consegue, mas esse material desse indivíduo, por exemplo, já se perdeu. Tá? Não tem mais como. Então, assim, muitos casos não foram fechados, tem muito notificado e pouco fechado. Um dos grandes motivos antigamente é por conta de questões técnicas mesmo. Tá? Bom, então a gente começa aqui a implantação da Rede de Vigilância de Ambiente em 2011. E em 2014, a doença se torna de notificação compulsória imediata em 24 horas. Tudo isso para melhorar a sensibilidade do sistema. Tá? Então, nesse treinamento, a gente visitou áreas que a gente considerou silenciosas e áreas endêmicas. Nós fizemos, durante 4, 5 anos de treinamento, a gente pretende, ano que vem, recomeçar esse processo de treinamento de novo, porque mudam as equipes de trabalho de campo, mudam as lógicas de entendimento da doença também. Então, a gente vai tentar voltar a fazer uma grande campanha de treinamento para dentro dos estados. Foi oferecido para todos os estados. Alguns, esses que estão em brancos aqui, eles não quiseram treinamento, tá? A gente não conseguiu fazer o treinamento. A partir disso, a gente começa, então, a implantar a rede de vigilância de ambiente, que era uma coisa que já estava acontecendo no início do século passado e que simplesmente parou no tempo. Tá legal? Hoje, o perfil que nós temos, está faltando o estado de Pernambuco aí, tá, gente? Que não está marcado. Hoje, o perfil que nós temos da febre maculosa é esse aí, em termos de casos distribuídos, e cada vez que a gente melhora a sensibilidade do sistema e que a gente estimula as instituições de pesquisa, de ensino e as secretarias de saúde a formarem parcerias e fazer desenvolvimento de pesquisa, novas áreas vão surgindo. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga estruturar, a partir do Ministério e de editais de financiamento, que a gente consiga manter essas redes funcionando e que a gente busque mais informações direcionadas dentro dessas redes. Esse aumento também de casos que foram captados aí ao longo do tempo, desse aumento de sensibilidade, mostra para a gente que a febre maculosa não é mais uma, como a gente tinha antigamente. Se você pegar a característica clínica dessa febre maculosa hoje, é nítido que nós temos, por exemplo, na região centro-oeste, que está aqui em azulzinho, a principal característica clínica, o principal elemento clínico é hepatosplenomegalia. Se você for para o sul, a principal característica clínica é a linfadenopatia. Se você pegar aqui na região sudeste, onde o caso é mais grave, você vai ter principalmente a hemorragia como um quadro bem importante, né? Bem significativo. E isso mostra, e a gente confirma isso através dos carrapatos que são transmissores e das riquetes que estão circulando nessa área, a gente confirma que realmente nós não temos uma febre maculosa no Brasil. Nós temos várias. 2 delas a gente já conseguiu detectar e já conseguiu reconhecer os cenários ecoepidemiológicos. Outras, como, por exemplo, na região norte do país e na região centro-oeste, a gente ainda não conseguiu caracterizar.
o que levou agora, mais recentemente, pelo aumento de demanda de novo, a gente iniciar um projeto de descentralização da rede. Então, hoje, a rede de vigilância de ambiente, que estava focada na Fiocruz com a gente, vão ter 2 laboratórios regionais, em Santa Catarina, o LACEN de Santa Catarina e o LACEN de Minas Gerais, a FUNED, que vão apoiar também para a gente melhorar a captação de casos e o estudo de ambiente na transmissão dessas riqueticioses e de outras doenças transmitidas por carrapato, como a própria doença de Lyme. Tá? É óbvio que isso tudo é um acúmulo de material que foi gerado e aquilo que aconteceu lá atrás, com a formação das coleções, que a gente voltou a ter a atividade na coleção e também a pesquisa voltada diretamente para a questão de saúde pública, entendendo a dinâmica, as sazonalidades, o potencial de transmissão desses patógenos, as questões de estrutura morfológica, tudo aquilo que a gente viu, que eu já mostrei para vocês lá atrás, volta agora, depois de praticamente 50 anos parado, que nós tivemos essa interrupção. E agora a gente volta também com a outra questão, que é tentar incorporar metodologias novas, tecnologias novas, para agilidade de resposta dentro do serviço de saúde pública. Algo importante também que aconteceu foi o reconhecimento da mudança dos cenários ecoepidemiológicos da doença. A doença ela era eminentemente rural, normalmente os casos eles aconteciam em núcleos familiares, às vezes morriam de uma família de 5 pessoas, morriam 3 pessoas, porque eram elementos, isso também tem a ver um pouco com os casos. Posteriormente, isso passou a fazer parte de um contexto das periferias de algumas cidades, naquilo que o IBGE horrorosamente chama de aglomerados urbanos subnormais, é esse o nome que o IBGE dá, tá? E isso também não acontecia só nessas áreas, começou a acontecer também em outras áreas com saneamento, mais próxima de matas, começou a acontecer dentro das cidades, em bairros periféricos, em áreas já bastante urbanizadas, e começou a acontecer também dentro das residências. Então, hoje a gente tem um perfil da doença que ela é múltiplo. A gente sabe, por exemplo, que a doença acontece tanto no meio urbano, rural ou silvestre, mas que os adensamentos observacionais de casos eles estão nas áreas de transição, aquelas áreas que a gente reconhece como áreas de conflito ecológico, né, de pressão ecológica. São áreas importantes para a formação desses casos. Então, hoje, se você pensar em fazer qualquer plano diretor de um município com expansão de área urbana, sem estudar essa questão do carrapato e da febre maculosa, sem ter essa noção, simplesmente o que você vai ter vai ser um novo ponto de foco da doença com possíveis óbitos. Esses casos, eles avançaram bastante. Aqui tem um pessoal que trabalha com o Guilherme, né? Lá no Desidério Finamori. Eles fizeram, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, estudo e reconheceram um novo cenário também para a região sul do país. À medida que a gente vai avançando, a gente vai conquistando essas informações e o reconhecimento disso, envolvendo, inclusive, animais silvestres. Nós temos um outro reconhecimento de cenário também bastante interessante, em parceria com a Universidade aqui no Rio de Janeiro, Secretarias de Saúde e o Ministério da Saúde, que foi feito no maciço de Baturité, na região do Ceará, e aqui é uma coisa bastante interessante, o maciço de Baturité, ele fica, é uma região montanhosa imersa dentro do semiárido. O que aconteceu? Há milhares de anos, a floresta tropical ela invadiu o Nordeste, depois, com a mudança climática, ela recuou, mas essas áreas de montanha dentro do Nordeste, elas mantiveram condições, então, de preservar aquela fauna e aquela vegetação, e aquela flora. Então, você tem verdadeiros núcleos de mata, de floresta atlântica, no meio do semiárido. É o que se chama, nos domínios morfoclimáticos, de brejos de altitude. Tá? E foi num brejo de altitude desse que houve o reconhecimento de casos de febre maculosa. Então, à medida que a gente vai estudando e vai avançando com essas questões e a integração com as instituições de pesquisa, a gente vai conseguindo reconhecer essas áreas. Aqui só para vocês terem uma ideia, aqui é a região do maciço do Baturité, é uma região de conflito ecológico, né, entre o rural
e o silvestre, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Também tem uma região de conflito entre o urbano e o silvestre, que estão bastante interligados. A gente fez uma coleta bem grande lá, de várias espécies, identificou todos os carrapatos, fez pesquisa nesses carrapatos de riqueza, encontramos uma quantidade de riqueza, foi a maior quantidade de diferenças de espécies de riqueza encontrada em uma mesma área que eu conheço, tá? No mundo, a variedade de riquezas que tem lá, sendo que aquelas consideradas patogênicas a gente conseguiu delimitar a área em função dos casos e da área que elas estavam circulando para caracterizar como área endêmica. E, a partir disso, vários outros estudos foram desenvolvidos, repetindo aquilo que foi feito lá atrás, no início do século passado, e que estava simplesmente desaparecido. Tá? Vários outros estudos foram surgindo em função disso, inclusive com animais silvestres. Há quanto tempo você falou que tem essa área foi separada em termos de... Eu agora de cabeça não lembro, Pedro. Eu tenho um artigo que foi escrito, a gente tem essa informação, tá? Mas isso foi alguns milhares de anos atrás. Tá. A história geológica é essa, que a Mata Atlântica ela entra para o interior do Nordeste, a mudança climática vai acontecendo e ela recua. E essas áreas, que eram áreas mais elevadas, mantêm condições de albergar matas ainda. E ficaram essas bolsas, essas áreas isoladas. E é curioso, porque tem algumas espécies que são próprias dessas áreas. Tá? Tem alguém estudando genética de população desses carrapatos? Tem. Um dos trabalhos que eu mostrei para vocês agora há pouco ali, a gente tem uma menina que formou, que ela fez inclusive o curso com Guerra, né, lá do Fundão. Ela trabalha muito com a parte de biogeografia e genética de populações. A gente tem algumas perspectivas de trabalho, inclusive com marcador molecular, né, relógio molecular, para tentar caracterizar coisas que a gente vem percebendo aí de relevância. Mas aí são detalhamentos técnicos, mas assim, é um campo bastante interessante de se estudar, viu? Bem interessante mesmo. Por fim, uma outra relação que eu acho bastante importante trazer para vocês, e isso aqui era mais em função dos alunos, né, que é o descaso que se tem com a questão do carrapato. Então, isso aqui é um colega de profissão, foi o primeiro que eu tirei foto há muitos anos atrás, eu falei que ele ia entrar na lista dos meus maus exemplos, porque ele era um veterinário de uma secretaria de saúde, e ele vai para o campo assim, para fazer investigação de caso em área que tiveram 2 óbitos, sem o uso de EPI. E, ao longo do tempo, quando a gente foi fazendo o treinamento das equipes, a coisa que eu mais percebi foi esse distanciamento do conhecimento daquelas pessoas que trabalham com investigação de caso e até da própria academia sobre a importância do carrapato para a transmissão de doenças. Não só de doenças, mas de toxicoses, como parestesias, paralisias, quadros alérgicos do tipo de hipersensibilidade tipo 4, um monte de coisas que as pessoas simplesmente desconhecem e elas não usam, porque o EPI que se usa para fazer coleta de campo, ele serve para mosquito, serve para um monte de coisa, mas não serve para carrapato. Mas o que serve para carrapato serve para outras coisas. E assim, isso foi muito percebido nos agentes de campo. Tá? Então, esse foi isso aqui foi uma área que a gente precisou do auxílio da assistente social para entrar, que era uma área meio complicada, e ela subia no morro na minha frente, e na perna dela 2 carrapatos, 3 óbitos nessa área. E 2 carrapatinhos na perna dela durante a caminhada para a área. Você vê que estava todo mundo completamente despreparado para lidar com a doença. Isso é uma outra colega tirando sangue, 2 óbitos nessa área também, tirando sangue, ela sentada no chão. Tá? Um outro colega veterinário também que foi fazer, eu insisti para ele pôr o EPI, ele falou que não precisava, porque ele estava acostumado. Quando nós terminamos, estava lá o carrapato grudado nele. Esse é um outro colega também, Secretaria de Saúde de um município, que também não quis pôr o EPI. Quando nós terminamos, aqui foi um óbito. Tá? Quando a gente terminou a investigação, ele com 3 carrapatos fixados no corpo. Aqui é uma outra investigação. A menina vai com a blusa bastante decotada, tomou um banho, lavou o cabelinho para ir bonitinha para lá fazer a investigação, mas o cabelinho está lá varrendo o chão. Tá? A moda é importante, eu sei, o pezinho está feito, a unha está pintada, mas está sem uma proteção no pé dentro de uma área de caso e óbito. Então, assim, a gente vê que esse desconhecimento, esse despreparo,
ele é importante. Isso aqui foi durante uma investigação também. Um colega que é do laboratório estava acostumado, na época ele fumava, ele abriu o macacão que fica por cima e pegou o cigarro, acendeu o cigarro no intervalo de tempo dele lá, parou, fechou o macacão. Quando ele foi fechar o macacão, ele viu isso aí. Isso é larva de carrapato, tá? Dentro de uma área com óbito. E a área que estava positiva. Ele ainda teve, assim, eu achei legal da parte dele, que ele foi lá mostrar o erro dele para o pessoal, que a gente estava em treinamento também, né? A gente faz treinamento com o pessoal na área de caso, tá? Então, assim, tem toda uma questão de uso de EPI, como se coloca, como se escolhe, que tipo de roupa, por que as cores. Isso tem todo um sentido para você ir para o campo em função desse tipo de EPI que se é utilizável. O instrumental, você vê uma fita gomada, que é uma coisa tão simples que você leva para o campo, essas fitas de caixa, que deu uma infestação, sujou, encheu de carrapato, você bate essas fitas e coleta o carrapato para poder tirar do corpo, tá? Não só como você coloca, mas como você tira esse EPI, como você acondiciona material, como você transporta, o uso de veículos. Isso aqui eu estava brigando com o pessoal, porque eu falei com eles, não deixa o carro aberto, tá todo mundo lá com o carro aberto. Estou eu lá brigando com eles, um cara que estava trocando a roupa num outro carro com a porta aberta mostrou o carrapato entrando dentro do carro. Então, assim, tem toda uma conduta de campo, de ação de campo para você fazer a prevenção, não haver espalhamento de carrapato infectados. Isso é material de campo, caixa de isopor também, que o carrapato entra. Eu estou sem essa foto aqui, mas tem uma foto muito legal em Goiânia, que nós tiramos lá na Universidade Federal de Goiânia, que a gente foi investigar caso lá, o carrapato dentro do bolso do cara. O carrapato entrou dentro do bolso do cara. O pessoal não estranha, por outro lado, quando você chega com o EPI ali e tal, para a população, uma coisa muito estranha. Estranha. A gente já teve, assim, pessoas que moravam numa área, Pedro, residentes da área, já tinha tido 2 casos na área em um intervalo de tempo de alguns meses, tá? 2 óbitos. A gente foi para a área fazer lá a investigação. Se eu não me engano, isso foi em Minas, não tenho certeza, acho que foi Minas. E chegou lá, o pessoal que morava na área há, sei lá, 20 anos, um deles falou com a mãe para sair de perto da gente, porque a gente estava protegido e ela não. Você vê... É a casa do cidadão, né? Não, mas ele pediu para ela sair de perto, porque assim, eles estão protegidos. Ela mora lá há 15 anos. Então, assim, realmente impacta, mas essa proposta de impactar, que o pessoal às vezes fica meio relutante, essa proposta de impactar é a proposta que a gente quer levar, para mostrar mesmo. Tá? E o pessoal das secretarias de saúde, às vezes, eles ficam meio assim, né, de usar o EPI por vários motivos, e um deles é esse, de acesso. Tá? O treinamento também consiste nessa busca de metodologias de captura locais, como procede, como você faz, como você coleta, como você condiciona, como você transporta. Toda uma técnica que se usa para captura de formas diferentes, tá, desses carrapatos, em ambientes diferentes, em área residencial, em pasto, em mato, em floresta, dentro de casas, galinheiros. A gente faz toda essa abordagem de treinamento com o pessoal, inclusive na contenção de animais, tanto os animais domesticados como animais silvestres, como você coleta esse carrapato, tá? E também como você faz a obtenção de animais silvestres, tá? Mostrando aqui só rapidamente para vocês terem uma ideia como é que é feito todo o processo de treinamento do pessoal, tá? E também a coleta de sangue, porque a vigilância, a investigação, você tem que coletar o vetor e coletar no ambiente e nos animais e coletar o sangue desses animais que estão ali na área para você fazer a sua investigação de forma mais adequada, tá? E aí tem a questão de transporte, depois como que você faz o processo de identificação. Isso foi a descentralização que a gente começou a fazer agora, a identificação desses carrapatos dentro do laboratório e a parte de biologia molecular também para a identificação, porque a gente só está usando biologia molecular para fazer a identificação, tanto a taxonomia, quando é duvidosa, a taxonomia tradicional, como a parte de identificação de riquétias, tá?
Isso aqui foi uma outra metodologia que a gente está abordando, eu só estou colocando aqui exatamente porque a gente está falando de febre maculosa, porque foi onde a rede se formou. Mas hoje a gente tem um estudo bem extenso feito aí em áreas de agregados de casos de doença de Lyme, Minas, Espírito Santo, Tocantins e Paraná, em que a gente pegou Borrelia circulando, tá? Isso o trabalho deve sair, a publicação deve sair o ano que vem. Então, tem todo um trabalho de investigação com diferentes espécies animais dentro dessa área. E a outra coisa que é importante, que a gente tem procurado fomentar também, dentro dessa interdisciplinaridade, dessa transversalidade que a vigilância se propõe, é com a parte de informação em saúde. Aqui a gente está formando alguns vídeos, produzindo alguns vídeos para a parte de vigilância de ambiente, para disponibilizar dentro dos sistemas de saúde, tá? Com o pessoal que trabalha com isso, os diferentes grupos, que tem vários grupos aí no Brasil trabalhando com isso, principalmente o pessoal com a parte de ecologia e trabalho de campo, tá legal? O pessoal do SUSEM, por exemplo, assim como com a parte de diagnóstico clínico e laboratorial também. Então, informação é algo extremamente importante e que isso também não tem divulgação. Se o conhecimento sobre doença de carrapato já é uma coisa tão precária, a divulgação sobre isso, então, é menor. Para a gente finalizar, eu estou trazendo aqui, eu acho, uma coisa que a maioria de vocês já conhece, que é esse projeto aí, né, do controle global de vetores, 2017-2030, que fala em você reduzir em 75% a letalidade, reduzir a incidência em 60%, acabar com as epidemias dentro dos países, que é um projeto bastante interessante, porque ele traz uma coisa muito importante, que é a questão da sustentabilidade. Com a descentralização da saúde pública, acabou a questão da hierarquização e da decisão que vem de cima para baixo, você horizontaliza as questões de ações em saúde e a sustentabilidade ela é feita dentro do município. Só que esses municípios não têm estrutura para fazer isso. Então, a sustentabilidade precisa de um suporte ainda de nível central. Isso passa por pilares de ações que são fortalecer essas ações, né, em colaborações institucionais, mobilizar comunidades. A gente não faz sustentabilidade na vigilância se você não tiver a participação comunitária. A gente precisa urgentemente sair, isso eu vejo muito dentro da questão da febre maculosa, a gente precisa urgentemente sair dessa situação de uma visão paternalista do Estado, em que o indivíduo ele tem que ser um agente e um ator participativo da questão do controle dessas doenças. Sem comunidade, a gente não consegue fazer nenhum tipo de controle. Nós já tentamos vários caminhos, a gente já tentou os produtos químicos, a gente já tentou medidas, nada deu jeito, tá? A questão de reforçar a vigilância e testar as intervenções, se elas estão funcionando, porque é muito fácil, o Estado vai lá, faz a intervenção e não testa se ela funcionou, porque isso fica num mundo muito superficial. Ampliar as ferramentas, e aqui uma coisa importante, esses pilares são baseados em fundação. E uma das características mais importantes dessa fundação, para a gente ter uma vigilância dentro dessa proposta da OMS, é a capacitação. Nós estamos com um problema sério de capacitação de pessoal. Precisamos urgentemente de entomologistas. Gente que trabalhe com a parte de morfologia aplicada, com a parte que conheça metodologias genéticas também para fazer Então, assim, os cursos hoje, eles têm que se voltar um pouco para essa formação, tá? De entomologistas. Então, o Genta falou no início da apresentação a respeito do curso lá da Fiocruz, do IOC, né, que é o de controle de vetores, e eu acho que essa pegada é uma pegada muito importante para a gente ter um fortalecimento que não é só acadêmico, mas é um fortalecimento prático do controle de doenças. A vigilância, eu acho que ela deixou muito clara a importância dela agora nessa epidemia, nessa pandemia, tá? Houveram falhas de todos os níveis nessa pandemia em relação à vigilância. E aqui, na nossa questão que são as doenças transmitidas por vetores, capacitar esse pessoal é algo fundamental, tá?
Aqui tem alguns outros elementos que a gente vai passar. Agora, qual é o problema desse projeto da OMS? Ele é um projeto maravilhoso, mas só que esse projeto ele esbarra numa questão. A maior parte das... Oi? Só uma pergunta, dentro dessa parte que você fala do envolvimento e mobilização da comunidade, como que está essa questão dentro das escolas de níveis fundamentais? Muito ruim. Vou te falar o seguinte, Josias. Eu não posso falar de todos os agravos, eu conheço de alguns. Os que eu conheço, está muito aquém. A gente tem pessoas trabalhando com isso. O pessoal de São Paulo tem uma equipe ali na região de Santo André que eles fazem um trabalho bem legal. A Milena, o Gui conhece, o Guilherme Cafra, que está aqui com a gente, ele conhece a Milena. Eles fazem o pessoal lá de Janeira, que é enfermeira, eles fazem um trabalho bem legal. Eles fazem até teatrinho com as crianças e tal, mas, de forma geral, está péssimo o trabalho. A questão de reconhecimento de doenças pelas crianças está péssima. E, assim, pior de tudo, que nessa pandemia ficou mais evidente que esse abismo ele vai ser pior ainda nas áreas mais carentes, e é onde a gente precisa de ter mais atenção. Porque o pessoal aqui no Rio, especialmente, a gente sabe que o pessoal que mora nas comunidades, que estuda nos colégios públicos, eles não tiveram muito acesso a isso através de internet, agora, né? Esses estudos à distância, e, ao mesmo tempo, com esse retorno que está agora, também está extremamente falho. O pessoal tem reclamado demais. Então, nós vamos ter aí um retrocesso significativo, especialmente dentro dessas comunidades, onde a gente tem que estar com maior participação. Sustentabilidade de ações da vigilância para controle de vetores, para tudo, mas para controle de vetores depende da participação de comunidade. Não tem como a gente fazer controle de nada se não tiver essa participação. Até porque, não estou aqui fazendo discurso pró nem contra ninguém, mas ao longo da minha experiência em diferentes estados do Brasil, o fato é que há uma certa ausência do poder público dentro dessas áreas. Então, sim, isso é inegável. Então, se a gente não tiver essa mobilização, essa coisa de trabalhar o território de uma outra forma, dificilmente a gente vai conseguir equacionar essas doenças que estão aí hoje transmitidas por vetores. Impossível, eu vou te dizer que é praticamente impossível. Isso se reflete aqui, Josias. Essas doenças elas estão principalmente nas áreas tropicais. Sim, sim. Precisa de estrutura, precisa de comida, não tem. Como é que a gente vai pensar em reduzir 75% de mortalidade até 2030? Pode esquecer. É fora da realidade. Fora da realidade, completamente, tá? Isso aqui que a gente está discutindo, Josias, se reflete aqui. Eu entrei agora, recente não, 2019, eu estava fazendo um trabalho, entrei no CNES e fui ver a formação, a qualificação da mão de obra na área da saúde aqui no Brasil. São dados oficiais, tá? Então, você tem aqui, deixa eu tirar aqui o mapinha daqui de cima, peraí. Você tem aqui 333 mil pessoas com nível elementar dentro da área da saúde, 750 mil de nível médio, e você tem que dá aí 1 milhão e pouco, e você tem cerca de 1 milhão e pouco também, que é de pessoal de nível superior. Ou seja, metade do pessoal que está hoje dentro do serviço de saúde, fazendo ação em saúde, que está metendo a mão na massa realmente, é um pessoal que precisa de qualificação e não tem essa qualificação. Então, eu acho que é importante a gente formar os entomologistas. Agora, entomologista não precisa ser só biólogo. Nesse conceito de trabalhar dentro do laboratório. Ver o pessoal da antiga SUCAM, da FUNASA, né, que fazia esse trabalho em campo de identificação. Então, eu acho que a gente precisa de ter um investimento institucional. Eu falo as instituições de ensino, como a própria Fiocruz, já tem alguma coisa nesse sentido, mas trabalhar com a formação desse pessoal, porque eles também não têm muita noção nem como é que eles abordam, como é que eles visitam essa área, como é que eles fazem, como é que coleta, e nem, muito menos, como identifica. Se isso já é difícil para alguns agravos que são tão evidentes como dengue, chikungunya, imagina para carrapato. É pior ainda, tá? Gilberto. E, por fim, eu vou deixar... Oi. Tem uma coisa curiosa também nisso, eu já fiz coleta, né, pelo interior do Rio de Janeiro, né?
pelo estado, o estado todo aqui, né, de carrapatos, e como as pessoas tratam essa questão do carrapato. Eles não se incomodam, não veem. Não. Eu já vi, eu vou citar só o caso mais grave que eu vi, uma bebezinha, assim, muito novinha, de colo, né? E a mãe catando os carrapatos nela, né? E ela muito branquinha. Eu fiquei horrorizado com aquilo, a menina estava toda infestada. E ela falou assim: não, moço, isso aqui eu cato todo dia. Assim, Todo dia ela cata, né? na nenenzinha, assim. Senão ela fica doente, quer dizer. Ô, Carlos, Mas eu não tem preocupação, entendeu? De ter cuidados. Esses cuidados que você citou com a equipe aí, com a população é muito pior, né? Com a população muito local, pior, não é? muito pior, muito Você pior. percebe isso também, né? Muito pior, muito pior. E isso é uma ação do município. Não dá para você pensar numa vigilância em saúde, numa qualidade de saúde pública, se essas ações não foram locais. É lá na ponta. Então, você precisa de ter. Quem é que acessa essas comunidades? Normalmente é o pessoal que vai a campo. Eles têm contato com esse pessoal, eles sabem o que acontece lá dentro. É muito interessante isso, você ver como que o pessoal de campo traz informações riquíssimas e que, de certa forma, são também bastante desprezadas pelo poder público e até pela academia. É muito curioso isso. Tá? A gente teve numa região bastante tempo atrás, fazendo um controle de... Como aconteceu agora recente ali, o pessoal estava falando das tribos Yanomamis lá no Rondônia. Aqui em Saquarema teve um assentamento que a gente foi lá porque eles estavam com problema de pulga, né? Estava dando a bicho de pé, né? A tungíase. Olha, Carlos, era de dar pena, cara. Eu vou te falar assim, eu cheguei a sentar num canto e chorar. Aquelas criancinhas, aquelas menininhas de 4, 5 anos, que elas sentam no chão nu, né? Elas sentavam nuas para comer, e assim, com bicho de pé na vagina, na bundinha, não, assim, uma situação que a gente não faz ideia, cara, o que rola por aí afora. Então, assim, realmente, a saúde precisa de estar lá na ponta, mas quem é que tem essas ações? Quem tem essas ações lá na ponta, normalmente é o pessoal de ensino médio, de ensino fundamental, e que é um pessoal que parece que não tem muita importância, muito pelo contrário, metade da nossa força de trabalho está com esse pessoal. E a gente não investe na formação, na capacitação deles. Não investe. É horrível isso. Tá? Eu fico bastante desconfortável. Tá? Enfim, aqui, só para deixar 2 leituras para vocês, uma é desse livro, que chegou a ganhar o Pulitzer, que é Armas, Germes e Ácido, de Jared Diamond, que ele mostra que toda a questão do destino, que a gente chama aqui de destino das sociedades, estiveram baseadas nesse tripé. Armas, guerras, né? Germes, doenças, aço, tecnologia. Então, ele faz toda uma construção mostrando que a importância que esses elementos têm, especialmente aqui no caso das doenças, dos germes, qual foi o impacto que isso teve na construção e na desconstrução de grandes impérios, inclusive. E um outro livro dele, que eu acho bastante interessante, é esse aí, Colapso, porque ele fala da sustentabilidade. Ele mostra exatamente que a questão da sustentabilidade é a questão de manutenção de uma sociedade crescente, de uma sociedade profícua, uma sociedade que vai estar estável com qualidade de vida. Ele chama atenção para esse termo, a sustentabilidade, sobre os aspectos, que é coisa que a gente continua não tendo. Infelizmente, nós voltamos com o discurso de que produto químico vai resolver aí, e de que a gente não precisa de formação de gente na área de humanas. Pelo contrário, cada dia que passa, mais é evidente que a gente precisa de formação de gente na área de humanas. Tá? Parece que a gente formar médicos para dar medicação lá para o paciente é o suficiente, isso não é. Então, a gente precisa de estar bastante atento nesse momento para que também nós não entremos num novo retrocesso. O retrocesso pós-pandemia, que já aconteceu de uma outra forma lá atrás, mas que corre o risco. E eu não estou falando de Brasil, não, tá, gente? Eu estou falando que é uma coisa global. Tá legal?
Então, são duas leituras que eu acho que são bem interessantes. Tá? E é isso, vou deixar vocês pedir desculpa aí pela falação sem parar. Eu abro a torneirinha, não paro, mas eu gosto desse assunto de trazer, principalmente, não dados de resultados, mas sim dessa questão, dessa abordagem da importância dessas vigilâncias e, principalmente, da integração que essa vigilância tem que ter com a academia, tem que ter com as instituições de pesquisa, tem que ter recurso para isso, para a estruturação dessas redes e que a gente melhore a qualidade da saúde aí no país. E deixo aqui a minha homenagem e o meu respeito a eles, esse pessoal do campo. Tá? Gazeta, muito legal a tua apresentação. Achei que o segundo livro seria O Exército de Seis Patas, Os Soldados de Seis Patas. Esse eu não li. Esse é muito legal, é um livro que comenta, eu posso até te mandar, eu tenho em PDF, o uso de insetos como arma de guerra, é muito legal. Olha, esse eu não li. É dele também, passo. do Diário do Diamond? Não é dele, é de outro autor. Tá. Bom, eu trabalho com carrapato, mas eu não sou carrapatólogo, né? Sou imunologista. Mas uma sensação que me passa é que qualquer doença de zoonose sempre tem aquele buraco entre que o veterinário sabe do vetor, mas os médicos sabem da doença, e eles não se conversam. Então, eu já conversei várias vezes com médicos que dizem que o problema é o carrapato, mas não é o miquim. Até eu explicar para ele que o miquim é a larva. Como é que... isso eu vejo desde a graduação, esse buraco entre o que o médico conversa e o que o veterinário conversa. Como é que... Tu que está nessa área, nessa interface, como é que tu acha que é possível eu botar os dois trabalhar junto? Porque a cabeça de um é muito diferente do outro e ainda eu noto atualmente, como a veterinária, basicamente, meus alunos são quase todos para clínica de pequenos animais, essa parte de saúde pública morreu na veterinária. Né? Infelizmente, né? A saúde pública hoje, se eu não me engano, Ita, eu posso até rever esses dados aí, mas se eu não me engano, a saúde pública hoje é o segundo maior empregador de veterinários. Mas a turma não Se não é o segundo, é o terceiro, tá? É o terceiro. E as escolas, realmente, elas continuam naquela linha de que você forma o cara para ser clínico, né? E isso acontece dentro da área médica também. Os médicos, eles, de forma geral, são formados para ser clínicos. Eles não trabalham muito a questão de epidemiologia, eles trabalham a doença. Infelizmente, isso está se refletindo em vários campos. O pessoal que é da academia, que trabalha aqui com produção acadêmica, sabe qual é a pressão que tem para você ser produtivo, para você se manter produtivo no meio acadêmico. E como que isso é cobrado nessa produção científica. Só que a dificuldade de você produzir qualidade e produzir algo que tenha uma repercussão mais direcionada, com essa pressão, é horrorosa. Então, assim, as próprias revistas hoje de publicação científica, elas construíram um grande mercado. Virou um grande mercado. Você paga hoje, você vai para o campo, coleta a amostra, processa, faz estudo, gasta com insumo para caramba para biologia molecular. O pessoal que trabalha com biologia molecular sabe que é caro, os insumos, os equipamentos são caros, você tem um custo enorme, a instituição tem um custo enorme, aí você vai publicar numa revista de fator de impacto bom, porque o trabalho é legal, você vai pagar R$15.000 para publicar, se você quiser fazer uma publicação aberta, né? Porque aí você começa a pensar aonde que nós estamos com a cabeça em que a nossa produção científica ela fica fechada. Nós já gastamos dinheiro fazendo o trabalho. E aí o trabalho não fica acessível para as pessoas. Eu sinceramente, eu me surpreendo com isso. E eu fico vendo isso dentro das escolas. Escola de veterinária, as escolas de enfermagem trabalham isso um pouco melhor. Mas a gente não tem a questão de assistentes sociais também, que tinham que estar um pouco mais envolvida com esse perfil. Tá? A gente precisa de melhorar muito. A nossa grade curricular ela é bastante ultrapassada, eu acho. Né? Não, sim, e o meu curso que teve mudança há pouco tempo no currículo continuou igual. Na verdade, reforçou a parte de clínica, porque os alunos querem clínica. Pega na turma hoje, de 50 alunos, 45 querem clínicas. Exatamente.
importante. Então, mas eu acho que é um choque entre a noção do que o pessoal acha que é importante e o mercado de trabalho que vai absorver e a questão de saúde pública também, né? Acho que Não, a questão de saúde pública, é por isso que eu acho que assim, instituições como a Fiocruz e outras instituições do Brasil, eu estou falando Fiocruz, que é onde eu trabalho, né? Sim. Tem que investir nessa formação de pessoal também. A Fiocruz tem formação de pós-graduação e tem ensino médio. Eu acho que a gente tem que investir, tem que formar gente nessa área, porque essa desconexão ela é visível, ela é evidente. Não tem. Eu acho que o Josias está querendo fazer uma pergunta. Não. Primeiro, Primeiro, onde você está, Josias? Primeiro, mestre aí, eu acho que você levantou o dedo primeiro. Não, depois eu ia fazer um comentário que essa conversa da formação do clínico e da produção tem uma história excelente aqui do Rio de Janeiro, que quando eles dividiram, não sei se você acompanhou isso, Gilberto, então, quando teve no município, teve as zonas, né? Aí criaram um negócio de desempenho, né? Na unidade básica, nas unidades básicas, né? E aí veio os critérios de produtividade e as unidades elas passaram a ser avaliadas, né? Como excelentes pelo número de atendimentos. Então, quanto mais pessoas doentes tivessem era melhor, entendeu? Então, virou um negócio. Eu vou fazer minha culpa aqui, tá? Eu coordeno um laboratório de referência. O laboratório de referência, ele recebe, grosso modo, eu estou falando grosso modo, porque também não é dessa forma tão... Mas, grosso modo, o laboratório de referência, ele recebe recurso de acordo com o atendimento que ele faz. Então, fica, assim, uma coisa meio canibal, né? A gente querendo reduzir a entrada de material para a gente fazer diagnóstico, o que evidencia a qualidade do trabalho que você está fazendo, mas, ao mesmo tempo, se você reduz, você pede recurso. O negócio... não é A ou B, eu não estou falando de governo, estou falando nada disso. É o nosso sistema de organização que está bem complicado. Sim, mas né? isso é um vício interno gravíssimo, né? E a gente tem esse problema na Fiocruz mesmo, no IOC, né? Isso. Gilberto, deixa eu te fazer uma provocação. Né? Eu tenho umas dúvidas que depois eu vou te perguntar. Não, na verdade, é assim, primeira questão, a febre maculosa pode ser considerada doença laboral num trabalhador rural ou não? Então, podia. Até um tempo atrás, ela era bem característica de homens que trabalhavam no campo ou que estavam em atividade de lazer no campo. Hoje, não. Hoje, você já tem bastante caso de mulheres e crianças, principalmente na área intradomiciliar, mas você já tem também de mulheres em ação laboral. Os poucos, porque a notificação ela é péssima, as fichas são muito mal preenchidas. Então, você tem muito vazio de informação. Eu trabalhei com banco de dados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Paraná, de mais onde? Acho que de Rondônia, e assim, de Santa Catarina. O preenchimento de ficha é horroroso. Mas como é que é o aspecto legal disso? Um trabalhador rural de uma fazenda ou de uma empresa que trabalhe no campo e que tenha febre maculosa, ele é coberto? Isso é considerado como doença do trabalhador ou é uma coisa que... Não é. Se o cara tiver lá contato com mosquito de dengue, entendeu? Não seria considerado a doença da atividade dele, né? Entendi. Não é. Outra pergunta, essa questão dos buracos negros na notificação, para mim, o caso clássico, assim, absurdo, é o da peste, né? Eu não sei se isso melhorou, mas a última reunião que eu tive com eles, agora isso ficou com a Dani, enfim, essas coisas... Graças a Deus, né? Para a Dani. Eu não vou fazer comentários qualitativos em relação a isso, porque eu adoro a Dani, né? Enfim, mas a última reunião que eu tive com eles, tinha estados que não tinham notificação mais, porque o sistema de notificação de peste era em DOS, e não tinha mais computador que rodava DOS na Secretaria de Vigilância, né? Era tudo Windows, né?
e o programa não tinha sido atualizado. Cara, isso é 2019, né? Estamos falando de 2019, né? Um programa do Ministério da Saúde que roda em DOS, certo? Então, olha, assim, é uma realidade que ainda está por aí. É o pior buraco negro que existe, né? Mas É uma uma fala realidade que está aí, tá? Pois é, eu As doenças transmitidas curioso. por vetores, nenhuma doença transmitida por vetor, o pessoal faz notificação dentro do sistema de zoonose, mas nenhuma doença transmitida por vetores tem, na prática, notificação, nem para vertebrados, nem invertebrados dentro do ambiente de gerenciamento laboratorial, o GAL, que é o Sistema de Notificação do Ministério da Saúde. Não tem, só o caso humano. Agora que a gente está começando um processo de reconstrução disso, vamos ver se vai à frente. Pois é, mas eu fiquei curioso, aqueles estados que você mostrou que não tem notificação, isso tem a ver com esse processo que você descreveu de vício, de você só considerar caso se tiver antecedente? Eu acho que tem muita questão de busca mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive num estado, assim, quando a gente começou a formação da rede, e antes de começar lá o curso, as pessoas sentam, conversam, e eu gosto de conversar, né? E aí eu comecei a conversar com o pessoal, tinha pessoas que viajaram 1.000 e tantos quilômetros para ir lá fazer o treinamento. Aí esse cara senta lá, chega a coordenadora atrasada, a gente já tinha conversado, porque ela já estava mais de 1 hora atrasada, a gente começou o curso, ela chega atrasada, senta, e aí o Stefan, que na época estava no ministério, estava lá falando sobre como é que era a questão da estruturação da rede, tal. Ela pediu a palavra e falou assim, olha, eu não sei se a gente vai implantar isso aqui, não, porque isso é mais trabalho para a gente não tem caso aqui de febre maculosa. Aí o Stefan, muito educadamente falando com ela, né? O Stefan é um menino bem educado, o Stefan virou para ela e falou, só me desculpe, mas a gente não veio aqui para trazer trabalho para a senhora, a gente veio aqui para ajudar vocês a fazer o trabalho que é de obrigação de vocês. E aí eu pedi a palavra e falei com ela, e outra coisa, a senhora tem casa aqui desde 1981, nós estamos em 2013. A mulher era coordenadora da vigilância. Mas é triste, cara. É duro. Não, isso aí, não, e entra na questão, mas aí a gente vai entrar numa discussão muito inglória. Deixa eu mudar de assunto. Mas não tem notificação, a informação não está disponibilizada, você entendeu, Entendi. gente? A informação não está disponibilizada dos meios da forma que deveria estar, é exatamente isso. Porque esse critério, ele cria um vício na notificação, né? E, então, Cria um vício. Eu entendi, então não é isso que eu pensei. Mas deixa eu te fazer a última provocação, que senão o Josias vai... Coitado de Josias. Josias é um herói, né? Olha só, eu tive umas conversas nos últimos anos, e essas questões dessas campanhas, dessas grandes slogans, né, da OMS, tem gente que já perdeu, que já está muito descrente em relação a essas questões, né? Porque você vê esses grandes, né, objetivos, né? Ou essas grandes, né, propostas, né, se sucedendo ao longo das décadas, né? Você acaba só mudando, né, o slogan, né? E o slogan da vez, um dos slogans, né, é o tal do One Health, né? Sim. Vou fazer uma provocação, não fica bravo comigo, Gilberto, né? Vamos fazer! E o pessoal fala do One Health, não sei o que mais, One Health para lá, One Health para lá. E você pegou um ponto interessante, né? Falar, olha, até 2030, né? E isso não é. Mas aí tem gente que fala, não, que os objetivos têm que ser audaciosos, né? Para a gente conseguir, né? Alcançar. E eu penso, e eu fico pensando de um ponto de vista muito mais prático, pragmático, porque a gente tem, por exemplo, eu acho que uma questão importante é justamente a questão de você ter um serviço contínuo e preventivo, percebe? Sim, e a gente tem uma questão que chega a ser até cultural contra isso, né? de reatividade da política pública, de que em certos setores a política pública ela sempre foi reativa e você tem uma cultura que é montada em cima disso, né? Mas a gente tem bons exemplos de serviços de vigilância que são contínuos e que são preventivos, ambientais. E eu fico pensando, tipo, qualidade da água, qualidade do ar, né? E eu fico pensando, se o caminho não é você transformar
até o nome, né? É aquela coisa do controle, né? Parece que a gente vai controlar alguma coisa, né? Mas pensando na vigilância de vetores, se a gente não teria um progresso conceitual, se a gente não trouxesse a vigilância de vetores justamente com índices, com medidas, né? Como parâmetro de qualidade ambiental. Da mesma maneira como a gente tem parâmetro de qualidade do ar, parâmetro de qualidade da água, você cria índices e parâmetros e políticas pensando nesse tipo de serviço, entendeu? Preventivo, né? De qualidade ambiental. O que você acha disso? Eu acho que tudo é possível, como diz o poeta, tudo vale a pena se a alma não é pequena, porque, de fato, o que as pessoas têm não é propriamente falta de conhecimento, tá? O que se tem, às vezes, é falta de vontade ou de interesse. Então, a importância, a desimportância que as coisas têm, elas transitam muito por um universo que às vezes escapam entre os dedos. Por exemplo, vou te dar um exemplo para mim claro. Recentemente, com o Brasil participando dessa proposta aí da OMS, né, ele assinou o documento e tal, o Ministério da Saúde criou um comitê assessor contra vetores, para vetores, tá? Beleza. Não sei se alguém que trabalha aqui chegou a participar de alguma reunião desse comitê. Eu tive lá. Aí o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião a toque de caixa, porque já estava super atrasado as coisas, e o pessoal com um monte de ideia daqui e dali, algumas meio mirabolantes, no meu entendimento, tá? Um pouco fora da realidade, dessa realidade de ensino médio, essa realidade, mas, enfim, tá legal. Vamos marcar a segunda reunião, isso já era 2000 e lá vai bordoada de 2019, alguma coisa assim, início de 2019, uma coisa assim. Pouco tempo depois, o presidente vai lá, dá uma canetada e acaba com todos os comitês assessores. Todos. Uhum. Foi aquele corte. Sim. Tramontina. Corte rápido. Tá? Cortou tudo. E aí você não teve uma seleção de quais os comitês deveriam... Porque a gente não recebia nada para estar lá. Era um comitê para tentar encaminhar essa proposta de controle de vetores, de estruturação de redes, sub-redes, etc. E tal. Acabou o comitê. Então, assim, tudo é possível, gente. Eu acredito que a gente consiga fazer grandes transformações até com pouco recurso. Tudo é possível. Capacidade técnica eu sei que a gente tem, vontade de muitos a gente tem, interesse a gente tem. Agora, às vezes há conflitos nesses interesses, e aí você perde completamente a direção de onde você estava indo, infelizmente. Josias, desculpa, Josias, o Gilberto e eu falo para Chuchu, e o Gilberto, eu fico ouvindo o Gilberto. A propósito, obrigado pela aula, Gilberto. Lindíssimo, adorei. Podia ficar ouvindo você muito mais, viu? Mas é um perigo botar os dois numa mesa, viu? Josias, vai lá, faz sua pergunta. Não, é excelente. Eu acho que essa última pergunta do Genta foi no sentido que eu queria perguntar mesmo, na questão do One Health. E a minha pergunta na direção dos conselhos, porque eu vejo muito disso, sabe, Gilberto? A questão de conflitos, né? O que seria mais desejável, uma equipe mais multidisciplinar, mas eu vejo que nem os conselhos se conversam, né, entre veterinários, médicos, biólogos, etc. e tal, né? E talvez uma divulgação dentro desses conselhos, eu acho que seria uma boa maneira de avançar nessa tão sonhada One Health, né? E aí tem conflitos de interesses, e como você vê isso aí? Cara, eu acho que o One Health é uma coisa muito boa, assim como a proposta da OMS para controle global de vetores é muito legal. Agora, factual, eu ponho um pouco aí, digamos assim, minhas barbas de molho, porque a gente sabe que a gente precisa caminhar muito em outras direções, com outras coisas, para que a gente tenha essa estrutura de construir realmente. Não sou desanimador, não, tá? Não estou desanimado, não. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa bastante otimista, eu acredito em construir o tempo todo. Mas a dificuldade de você construir é muito grande.
É um caminho? Claro que é um caminho. A gente tem que trabalhar as coisas de forma integrada. Cada dia que passa mais, a gente observa isso. As coisas têm que estar integradas. Se você pegar, como eu estava... Exemplifiquei de forma rápida, né, a história da vigilância no Brasil, e até é a mesma história que se repete para o mundo. Quando você olha para isso, você percebe que o andamento das coisas sempre teve muito atrelado a uma série de interesses. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. A gente sabe das dificuldades econômicas, mas, assim, se você não melhorar a condição, por exemplo, a gente está falando de sustentabilidade, a questão de ensino médio, se eu não melhorar a qualidade de ensino no Brasil, não tem ação que vai ser feita que vai dar resultado, cara. Não adianta, não tem ação que vai ser feita que vai dar resultado. Você pode fazer o que você quiser. Vai ter resultado, sim. Aquele município faz um trabalho bacana e ele consegue, porque ele tem uma ação mais integrada, né, entre as secretarias de saúde e tal. Um exemplo, claro, tem um estado aí que a gente, quando deu treinamento, falou do fluxo de amostra, falou, vocês vão pegar a amostra, vão mandar para o LACEN desse estado, que ele é que encaminha lá para dentro do fluxo. Você fala, para quem? Para eles? Mandamos não. Mas não manda por quê? Não, a gente não gosta deles. E não mandaram. Nunca recebeu uma amostra. É desse jeito. O cara senta nessa mesa aqui, e na mesa do outro lado ali é o cara da vigilância de ambiente, tá? E o cara da vigilância epidemiológica senta na mesa ali do lado. O caso passa e ninguém toma ação nenhuma porque eles não se conversam. É mesa, uma do lado da outra. A gente tem que avançar numa questão ética, moral, humanitária, ainda muito grande, cara. Muito grande. Para a gente conseguir chegar nesse... Mas a ideia é excelente, eu acho. O Massuda quer... Vai lá, Massuda. Gilberto, tudo bem? Muito obrigado aí por essa conversa, muito interessante e preocupante também. Pelo que você conta, a questão da vigilância está longe de ser qualquer coisa perto de ideal, né? Então, está cheio de problemas. Então, e como essa distância já na vigilância, ela compromete todo o restante da cadeia, que é a divulgação de resultados, e a divulgação de resultados pode gerar ações ao nível de estados e municípios, coisa do tipo, ou do próprio Ministério da Saúde, e assim por diante. E ainda mais como você fala, a falta de uma educação eficiente. Então, o problema é enorme, né? Então, nesse caso, quer dizer, eu fiquei pensando assim, se vocês não têm um sistema de vigilância compatível com a necessidade hoje, pelo menos, talvez vocês tenham alguns dados em alguns estados ou municípios que estão razoavelmente integrados. Não sei se você tem algum caso do tipo. A minha ideia seria o seguinte: se houver algum estado ou algum estados e junto com algum município que tem algum tipo de articulação, mostrar como esse sistema de articulação funciona e funciona bem, para mostrar para os outros estados e municípios o que seria uma coisa viável de ser feita. Existe esse estado, esses municípios ou não? Olha, nós temos um estado que ele é um estado bastante representativo em termos... Eu estou falando só da febre maculosa, tá? Que é o estado de São Paulo. Por quê? O estado de São Paulo ele tinha um sistema de vigilância muito próprio e muito bem articulado. É um estado que tem condição econômica, tem dinheiro, então tinha uma estruturação bem legal, que partia principalmente do pessoal da SUSEM, esse trabalho. Isso não impediu de que o estado de São Paulo fosse um estado com o maior número de casos e mortes no país de febre maculosa e que continua até hoje. É o estado com o maior número de casos e mortes. E eu estou te falando de um estado que tinha uma vigilância bem estruturada, gente capacitada e que tinha recurso.
Agora, a última pancada que eu acho que a vigilância tomou foi que a SUSEM foi extinta, né? SUSEM acabou. Eu não sei como é que está. Você sabe, André, como é que está a situação aí? Eu não sei. Sei um pouco pelo Pinter, né? O Pinter ia para o... Não era para o Lutz, acho que ele ia para o... Eu sei que eles iam todos ser transferidos para os institutos, cada um ia migrar para um instituto diferente. Eu até falei para ele para ficar tentando alguma coisa na USP, né? Enfim. Mas o que eu sei é isso, que eles estavam em dissolução, ia começar em agosto, na verdade, e cada um ia para né? Cada equipe ou cada pesquisador ia ser alocado num instituto diferente. Então, o que acontece? Você pega um estado que tem maior recurso, que tinha uma vigilância mais bem estruturada e que, mesmo assim, não conseguia resolver o problema. Agora desmantelou, eu não sei o que vai acontecer, como é que ele vai lidar. Deve ter uma medida já pensada, né, para tentar resolver isso, eu acredito que Eu tem. acho que não. Pelo que o Não, a gente tem que ser otimista, Andréia. Tá bom. Você vai ver, amanhã eles vão noticiar e vocês vão falar, olha, nós temos uma ideia maravilhosa para resolver o problema. É que os carrapatos, eles praticaram distanciamento social na pandemia. Não é? Que nem os mosquitos, os casos sumiram, entendeu? Tiramos 2 bilhões de orçamento secreto para botar na assistência. Essas coisas que a gente vai olhando dentro de cada momento. Sim. É uma nova realidade, né? E cada estado tem uma realidade muito própria. Por exemplo, o pessoal do Ceará fez um trabalho bem bacana com controle de carrapatos numa determinada época, quando os casos surgiram lá. Mas você sabe como é que eles articularam para fazer isso? O pessoal da vigilância ia para o campo por conta própria, coletava o material e mandava por conta própria, porque o Estado não ajudava. Eu tive várias brigas com o pessoal lá, assim, brigas no bom sentido, né? Porque eles estavam meio que fazendo trabalho por conta própria. Aí um dia eu falei com eles, eu falei assim, pô, mas vocês não desistiram disso? Eu estou falando sério. Eu falei, vocês não desistiram disso por quê? Ele falou assim, professor, nossa família mora aqui. Se eu for ficar esperando secretaria ajudar a gente... Então, eles se articularam. O cara saía para fazer o controle, coletar material para leishmaniose e já coletava os carrapatos para fazer vigilância. Claro. Eles se articularam. A gente construiu com eles uma proposta de articulação e eles se articularam e estavam fazendo trabalho. Mas não estava assim, não tinha apoio. Não tinha. Já tem um baita problema assim na... desculpa, é só dentro dessa questão ainda, Massuda. Já tem um problema grande, né, no diagnóstico de rickettsia, que é um diagnóstico difícil de fazer, porque você precisa, né, se for sorológico, só depois de 14 dias para ter resultado confiável. Eu acho que assim precisaria, para ter uma diminuição de mortes, você ter um diagnóstico mais rápido, né? Um diagnóstico laboratorial mais rápido, que não sorológico. Mas eu também já fiquei pensando bastante nisso, porque é uma coisa que me incomoda muito, embora eu trabalhe com biologia molecular, com interação com o carrapato, mas você quer dar aquela sua... Eu acho que isso é o gap, é o que falta realmente para você conseguir, não só isso, mas é um dos pontos importantes para conseguir diminuir a letalidade da doença. E acho que agora a gente... Sem ter resolvido isso, a gente entra num outro dilema em relação a diagnóstico, que é o que você começou a falar, da quantidade de febres maculosas que começa a surgir, porque até 2007, por exemplo, a gente tinha, sei lá, 20 e poucas espécies de rickettsia reconhecidas, né? E agora, se a gente entra lá no Bacterial.net, tem mais de 130 espécies de rickettsia. E a gente vê que o que tinha sido registrado como febre maculosa das montanhas rochosas, né, ou febre maculosa brasileira, e que, na verdade, agora não é rickettsia, era por Parker. Então, isso bagunça toda também a letalidade da doença. Nos Estados Unidos, agora, além dessa, tem a rickettsia filipi, a 364D. Sim. Então, e provavelmente tem outras ali, né? Sim, com certeza. E aí a gente, sem resolver esse problema do diagnóstico mais rápido, a gente entra num outro dilema, que é ter um diagnóstico mais preciso, para saber que
qual é de fato, o agente etiológico ali naquele problema, e daí que pior ainda mais, ou eu não quero ser pessimista, mas estou sendo extremamente, eu sei, pior ainda mais essa notificação que o Massuda está levantando, né? Então, tem todo um bololô ainda antes disso, toda uma problemática antes da notificação, que também precisa, nos próximos anos, assim, andar, né? Nesse sentido de melhorar esse diagnóstico da doença, até para ter uma notificação confiável também. Sim. Você quer ver um exemplo? Só para concluir com o André aqui, você quer ver um exemplo claro disso? Você tem um caso humano, tá? Vai fazer diagnóstico de uma pessoa. Esse caso humano, ele pode gerar 5, 10 mil carrapatos para você analisar. Porque você vai fazer uma investigação na área, você vai coletar carrapato, dependendo de onde você for coletar, você coleta 5, 10 mil carrapatos. A gente já chegou a receber 20 mil. O pessoal do Paraná é louco. O pessoal coleta carrapato como se não houvesse amanhã. Eu falo com eles. Quando a gente vê caixa do Paraná chegando no laboratório, todo mundo corre. Eles coletam um carrapato assim, sabe? Então, assim, você pensa, a pessoa vai fazer um indivíduo. E a gente que tem que fazer 10 mil às vezes? Tem que identificar, fazer. Então, assim, realmente a gente precisa de trabalhar com uma lógica que é a lógica da área. A gente tem que ter essa classificação de área através de vigilância, através de reconhecimento se a área... que é um trabalho base que a SUSEM fez há um tempo atrás, aquele artigo de 2016 que a SUSEM publicou no BEPA, que eles mostravam isso, a classificação de área. A gente tem que começar a trabalhar com essa... O que os Estados Unidos faz, o CDC faz para Lyme. Eles não ficam fazendo diagnóstico lá de indivíduo se tem Lyme ou se não tem Lyme. Eles já sabem se veio de uma área de caso, se a clínica é compatível, se está no período epidemiológico, isso e aquilo, tem todo um histórico. Eles têm os dados anotados, e é isso, já entra como um Lyme de uma vez. E vão tratar. Porque você precisa de ter agilidade. Como é que a gente... Eu fico recebendo carrapato lá, eu estou assim, numa briga insana para parar com isso. Eu quero que a vigilância passe a ser de outra forma. Por quê? A gente fica recebendo lá, assim... Tem mês que a gente recebe 4 mil, 5 mil, 6 mil carrapatos. Agora, com esses 2 policiais que morreram aqui no treinamento no Rio de Janeiro, eu não quero nem ver como é que vai chegar carrapato lá. Isso é caro para o Estado, porque a gente faz biologia molecular, isso tem um custo de uma coisa que é desnecessária da gente fazer. Porque eu já sei o que é. Precisa de ação. É isso. O Gilberto, a minha pergunta, bom, na realidade, em função de uma resposta que você deu sobre São Paulo, e que São Paulo estava bem, mas o número de casos também foi sempre mais alto. A minha pergunta, nesse caso, se não é porque eles estavam organizados o suficiente, e é por isso que eles conseguiram detectar mais casos, e nos outros estados não tem, porque também não tem notificação, ninguém está sabendo, e um monte de gente morreu e nós não estamos sabendo. Como é que é essa história em São Paulo? Você acha que pode ser isso? Que eles estavam no caminho certo, mostrando as notificações corretas, e os outros estados não? É possível que isso tenha acontecido assim? É possível, professor. Eu acredito que sim, que possa haver uma maior sensibilidade do sistema deles para a captação de casos. Isso é possível, concordo plenamente. Mas eu acho que o fato desses casos serem captados e continuarem altos, eu acho que passa por uma outra situação, que é essa que eu estou aqui, junto com o André, discutindo. São as ações. Sim. Não adianta a gente ficar captando caso, fazendo diagnóstico e os indivíduos continuarem morrendo ou você continuar tendo número crescente de casos. Não resolve. É o que eu falo para o pessoal. Todo mundo faz o que tem que fazer e nada é feito. O que acontece. Então, não, eu entendi o caso que vocês estão discutindo. Agora, eu queria entrar um pouco mais nos outros estados em que esse sistema funciona pior, né? E aí que é aí que eu queria entender contigo se
Esse caso de São Paulo, eventualmente, ou de algum outro estado em que as coisas estão um pouco mais articuladas, se não é possível, eventualmente, fazer um mapa nessas regiões entre a ocorrência dos vetores, a ocorrência das riquezas e eleger nesses lugares áreas de risco, pelo menos. Né? Não vou dizer que tem lá, etc. E se nesse quadro de áreas de risco, se você pontuar os casos confirmados de febre maculosa, se isso não indica, não tem algum tipo de indicativo para as pessoas, os gestores ou de municípios, estados, tomarem uma atitude. Quer dizer, mas se você tiver um mapa razoável sobre essas situações, se isso não ajudaria os gestores a tomarem algumas decisões. Sim. Professor, a gente tem uma reunião, eu vou dar um chute aqui, tá? Eu não tenho certeza não, que é tanta reunião hoje que a gente se perde. Mas eu acho que é sexta-feira de manhã, a gente tem uma reunião com o pessoal do Ministério, inclusive o Adriano Pinter, que é da SUSEM, que a Andréa estava falando, ele vai estar presente, para a gente começar a equacionar isso, a gente começar a mostrar, com base nos dados que nós temos de casos, de carrapatos vetores, de riquetes, circulação de riquetes, etc. e tal, a gente começar a fazer um mapa de áreas e classificar essas áreas para facilitar as ações da vigilância. A ideia é exatamente essa. A gente vai ter a primeira reunião agora sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue construir isso aí até meio do ano que vem. Tá ótimo. Bom, então, isso está meio que encaminhado. Acho legal que isso esteja acontecendo. A ideia é essa mesmo, você tem razão. A outra questão é que acho que foi o Ita que levantou a falta de conversa entre veterinários e o pessoal da vigilância com os médicos e todo o restante do sistema de saúde, que é um buraco enorme, né? No entanto, engraçado que o sistema de saúde do Brasil, através do SUS, tem uma capilaridade imensa, né? E nessa pandemia a gente deu para ver que isso acontece. Eu próprio tive uma experiência pessoal incrível. Inclusive, eu estou agora num sítio aqui em Minas Gerais, escondido da coisa, foi onde eu fiquei. As pessoas, tem uma vila aqui perto de 20 casas, tem um SUS lá. As pessoas sabiam que eu estava aqui. Eu fui lá, me identifiquei, me vacinei, fez impressionante a capilaridade, né? Então, eles sabem das pessoas que moram aqui na região, em que curva do rio que o cara mora. Então, tem esse nível de conhecimento de capilaridade. Isso é impressionante. Então, aprender a usar esse sistema, eu não sei se daria através da vigilância, mas utilizar um pouco essa capilaridade para tentar ajudar o sistema, entendeu? Quer dizer, isso pode ser uma possibilidade. Professor, infelizmente, eu acho que isso não vai ser fácil. É excelente, mas eu acho que não é fácil. Vou dizer ao senhor por quê. Existe uma resistência muito grande hoje, um grande grupo de pessoas dentro da área da saúde, com a questão de vigilância, principalmente vigilância de ambiente. Eles acham que o investimento tem que ser no diagnóstico e no tratamento, que o resto não tem importância. Então, os estudos que se fazem em cima de vetores, de resistência, eles acham que isso tudo é coisa sem importância, que o dinheiro tem que ser mais bem empregado no tratamento, no diagnóstico das pessoas, e que o resto não precisaria. Infelizmente, a gente passou com esse, durante muitos e muitos anos, nós mantivemos esse pensamento. A rede de assistência, ela realmente foi uma das únicas redes que se manteve ativa no país, mesmo naquela fase mais complicada, inclusive no período de guerra, a rede de assistência se mantém ativa, porque as pessoas ficam doentes, inclusive até em função de ferimentos de guerra mesmo. Então, você tem uma rede de assistência ativa. A rede de vigilância, tanto do ponto de vista epidemiológico, sanitário, de ambiente,
essas redes, dependendo do período e do lugar, elas não funcionam de forma adequada. E uma das coisas que acontece é porque nós ainda mantemos esse pensamento de que tratar é mais importante do que prevenir. Então, sim, o senhor tem razão. A gente viu com a questão de vacinação aí, o pessoal recebendo vacina em lugares longínquos, sabe? Pegando barco para levar vacina, o exército ajudando e tal. Funciona. Eu concordo com o senhor. A gente sabe que tem solução. Funciona. Então, uma outra coisa, então, esse é o último comentário que eu gostaria de fazer para você pensar um pouquinho. Quer dizer, vocês que estão na questão de vigilância, se não está na... Talvez investir uma parte do esforço, e aí o ITA pode ajudar também, etc., já que ele colocou essa questão da falta de comunicação, de um sistema de que o pessoal no passado, e acho que no recente também ainda tem bastante, que o pessoal da agricultura e os veterinários devem ter feito isso também, são cartilhas de informações para ser distribuída localmente, né, nos municípios e nos estados, sobre a questão da febre maculosa. Sim. Como é que a coisa passa, não sei o quê, né? E, para isso, precisaria produzir bons materiais de divulgação para ser distribuído. Então, talvez nós pudéssemos começar a pensar nesse tipo de ação. São cartilhas curtinhas, mas que têm efeito local importante. Quer dizer, eu acho que a agricultura no Brasil cresceu muito. Eu me lembro do estado de São Paulo, tinha antigamente, não sei se ainda existe, as casas... como que chamava? Hein? Casa da Lavoura, que tinha antigamente, que eles produziam localmente, tinham... Eu não sei se existe ainda em São Paulo, né? Mas assim, que tinha uma capilaridade local enorme, também através de ensinamentos de pequenas cartilhas, isso, aquilo, outro. Então, no seu caso da febre maculosa, começar a produzir material de boa qualidade para fazer essa divulgação e sair distribuindo onde for possível. Você acha viável? Eu acho extremamente viável. O professor Zé Gilber fez um trabalho muito bom com história em quadrinho, trabalhando com os triatomínios. Ficou muito legal. Isso pode ser feito, inclusive, de PDF. Então, você distribui isso para o Brasil inteiro num clique. Isso. E as escolas podem arrumar recurso para imprimir ou para mostrar na sala de aula. Isso, a gente chegou a fazer aqui na Fiocruz joguinhos de celular para criança e adolescente. Infelizmente, isso ficou parado. Não sei porque a gente concluiu, o jogo está pronto para ser gratuito, baixar, mas assim, não foi para frente. Eu concordo com o senhor que é extremamente importante que a questão educacional, não é para a febre maculosa, para as doenças como um todo. Isso chegue para as crianças, tem que chegar para as crianças. Massuda, desculpa, mas aquela história do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, para os novinhos que montou, lembro, eu não sei se alguém lembra disso. Eu lembro, claro que eu lembro. Olha só, eu vou fazer um contraponto e eu acho que a gente precisa encaminhar para o final, porque senão eu vou tomar uma chinelada que vai ficar gravada no YouTube. Né? Mas é só para fazer um contraponto. Porque tem uma discussão grande dessa questão das escolas, sabe? Quando você conversa com o pessoal da educação, tem gente que é radical de falar que cara, estão querendo... A escola tem um papel específico e, às vezes, é um pouco deturpado porque querem que a escola resolva todos os problemas da sociedade. Então, e aí tem gente que é um pouco refratária em relação a esse envolvimento das escolas e tem boa fundamentação nisso. E outra corrente do pensamento pedagógico diz que o problema não são as crianças, o problema são os adultos. O problema são os velhos, entendeu? Então, de certa forma é mesmo. E é um desafio não resolvido. Você ter educação de adultos que resulte em mudança de comportamento. Percebe? A ponto de impactar em saúde pública.
né? Então, isso é uma das grandes questões que a gente tem que enfrentar. E só para fazer uma propaganda do nosso programa, Massuda, um dos projetos que a gente teve no mestrado profissional foi justamente isso que você falou. Esse projeto ele aconteceu em Altamira, um dos nossos alunos fez exatamente isso que você falou, pegou as equipes dos ACS, da saúde da família, e fez parzinho com o ACE, de controle de endemias. Visitas que eram separadas passaram a ser feitas juntas, teve treinamento para isso, e foi um estudo lindíssimo. Foi coordenado pelo professor Bento, aqui do IOC. O Bento, vocês conhecem o Bento, né? E o Bento é um profissional, né? Ele fez quadrante, pegou parte da cidade onde juntou a ACS com a CE e parte da cidade que não juntou. E monitorou o resultado com ouvir-trampa. Percebe? Então, onde teve a junção do ACE com do ACS, caiu drasticamente, deu estatística, a incidência de Aedes aegypti. E onde não teve a junção, continuou normal. Eu acho que esse é um dos projetos mais importantes que a gente teve nesses últimos anos, assim. Então, porque já que funcionou, por que nós não colocamos isso em prática onde nós conseguirmos? Pois é. Né? E é um negócio sem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Exatamente. Não entrou com inseticida novo, não entrou com um drone ou avião ou sei lá o quê, entendeu? É um troço de gestão. Percebe? É um negócio de gestão de informação. E agora, precisa a informação correta. Sim. Então, essa é a nossa parte. Então, estou desafiando o Geraldo a fazer isso. O Gilberto, desculpa. Não, essas ideias são boas. Ou você provoca alguém para fazer isso de maneira legal, tal, mas caminhar por aí. Não, a gente tem que andar em alguma direção. Poxa, a gente tem que encerrar. Apertado aí com o tempo, desculpe. Muito obrigado. Eu falo demais. Não, mas essa conversa aqui está uma delícia. É que realmente a gente precisa fechar. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Eu acho que essa é uma conversa preciosa. Vou voltar para casa com o espírito... Vou tomar uma chinelada de espírito leve. Né? Nem vai doer, né? Não. Acho que compensa. A gente faz uma carta de apoio para ti. Bom, enfim, Gilberto, quero agradecer imensamente, viu, a aula que você deu, a discussão, foi um prazer enorme, tá? Para mim é uma honra ter você aqui, tá? Eu que agradeço, gente, obrigado. É uma das nossas... Os laboratórios de referência são as joias da coroa do IOC, né? E você é um arquétipo, né, da classe. Quero te agradecer muito, viu? Nada a agradecer. Tá bom? Eu que agradeço o espaço para a gente poder discutir. É que você falou, essas discussões são boas. Eu acho que a gente vai tendo ideias, as pessoas vão colocando, como o professor Massuda estava colocando aí a experiência dele, as ideias que ele tem pela experiência. Eu acho isso muito bom. A gente na correria, no dia a dia, a gente nunca tem tempo de fazer nada, parar para fazer nada, infelizmente. Bom. Acho ótimo. Obrigado, eu que agradeço. Então, acho que é isso, então, gente. Então, fiquem bem, passem... Até a próxima. Boa semana a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tá? Beijo, André. Tchau. Eu te mandei o livro já, Gazeta. Tá bom. Tá joia. Obrigado. Tchau. Tchau.